Verbo se fez carne, entre nós veio morar, e hoje sua mensagem nós vamos anunciar. O Verbo se fez carne, entre nós veio morar, e hoje sua mensagem nós vamos anunciar. E hoje sua mensagem nós vamos anunciar. Localizada na zona norte de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a paróquia Verbo Divino celebra 35 anos de história. Antes de vir para cá, a formação no Brasil era toda centralizada em São Paulo. Nós temos ali um grande seminário, né, na região de Santo Amaro, antigo, onde todos os seminaristas de filosofia e teologia iam para lá. Nos anos 70, depois do Concílio Vaticano II, então experimentou-se uma experiência diferente, que era pequenas comunidades. Então, ao invés de um grande seminário, onde morava todo mundo, pequenas comunidades separadas, onde a vida comunitária era mais possível, onde era uma vida mais familiar, o convívio era diferente, né? Primeiro abriram uma casa no Rio de Janeiro, né? E aí estudavam em São Bento, na PUC do Rio, e depois vieram para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, primeiro vieram para o bairro Serrano, no ano de 1978. Né? E aí compraram uma casa, depois compraram outra, né? E moravam ali no Serrano, na paróquia São Dimas. Né? E na época, os padres formadores, os que atuavam na formação, né, vinham a essa região aqui, que era uma série de bairros isolados, que pertenciam, parece, à paróquia do Serrano, né, de São Dimas, e assumiam algumas comunidades, ajudavam. Né? O padre ficava muito feliz, porque era uma ajuda grande, e ele não realmente era uma paróquia enorme, né? Imagina, do Serrano até aqui. Né? O pároco era o saudoso velhinho Dom João, cuja origem era de Barbacena. Em 1983, decidiu-se criar a paróquia. Fundada em 25 de março pelo arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Rezende Costa, tendo como primeiro pároco o padre João Firi. Surgiu o padre João. O padre João era altão, irlandês, careca. Esse que é o primeiro padre mesmo que foi verguita. Esse padre já era o padrezão. Né? Quando eu cheguei, havia o outro formador, que era ao mesmo tempo o pároco da paróquia do Verbo Divino, e ele era pároco primeiro, chamava-se Padre João Firi. Ele me introduziu principalmente para o trabalho na formação. E eu não pensava que eu iria também assumir a paróquia. Eu imaginava que a nossa congregação arrumaria um outro padre para assumir a paróquia. No entanto, naquela ocasião, naquele tempo, não conseguiram uma outra pessoa. Então, formalmente, eu assumi. Sou mensageiro do amor. E aí, as minhas atividades tinham que se dividir, assim, entre formação e a organização da paróquia, né? Então, durante o dia, os nossos alunos, os meus formandos, eles iam à faculdade, à PUC, e eu pegava a minha moto, tinha naquela época uma moto, Turuna, 125, eu me lembro até hoje. Aí eu ia às comunidades para ter o contato com o povo, para ver o que nós tínhamos, e principalmente a nossa atenção era voltada para a organização dos círculos bíblicos, que naquela época era uma maneira muito bonita e muito forte de organizar as nossas comunidades pastoralmente e começar a se preocupar com as construções, porque quando eu cheguei tinha apenas a igreja pronta do Urca, Nossa Senhora Aparecida,
que foi incorporada à Paróquia do Verbo Divino, vindo da Paróquia de São Dimas, tinha um salão que estava sendo terminado na comunidade de São Mateus e a igreja de Pedra Azul que estava sendo construída, e eu me lembro até hoje, a construção chegava mais ou menos até metade da igreja, até a laje, a metade da igreja que nós conhecemos hoje. Em um curto espaço de tempo, os limites geográficos da paróquia expandiram-se muito rápido e as dificuldades começaram a surgir. A Paróquia Verbo Divino era uma grande extensão de terras, uma grande extensão geográfica, vamos falar assim. Era uma grande periferia, né? Numa área, em alguns trechos da paróquia, quase que terra de ninguém, por ser divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem. Inicialmente, a Paróquia do Verbo Divino, geograficamente, ela abrangia 3 municípios, Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves. Era uma loucura, uma coisa enorme, porque ela abrangia também toda aquela região do bairro Nacional, principalmente da segunda seção e do bairro de Bom Jesus. Então a gente abrangia aquela região toda ali, porque antes não existia a Paróquia Nacional da Boa Nova, então nós íamos celebrar lá em cima na Avenida Brasileira. Então, uma vez por mês ele ia celebrar a missa lá e nós como ministro íamos para lá também, nos outros domingos celebrar a palavra. Segundo os dados da IBGE, naquela época, habitava a região geográfica pertencente à Paróquia do Verbo Divino em torno de 70 mil pessoas. Não tinha ninguém para assumir a formação. E eu deixei a formação em 1990. Aí, quando chegou o formador, naquela época era padre José Carlos Dias, o brasileiro, que ficou 5 anos trabalhando na Bolívia, e ele foi convidado para voltar para o Brasil e assumir a formação de filosofia. Aí sim, a partir daquela época, já tinha outro padre para me ajudar e muito. Em 15 de agosto de 1993, os missionários da ordem religiosa Nossa Senhora da Boa Nova assumem a região da segunda seção do bairro Nacional e Ribeirão das Neves. As comunidades começam a construir a sua própria identidade e a paróquia a formar as primeiras lideranças. A paróquia, ela ainda estava se estruturando. Ela não tinha matriz e capelas. Ela tinha comunidades. Não havia a matriz Verbo Divino. Havia as suas comunidades. E cada comunidade tinha um grau de organização, e eu arrisco dizer até de autonomia, que me ensinou e que no primeiro momento me impressionava muito. Para mim era uma grande novidade essa estrutura onde cada comunidade possuía uma certa autonomia. Cada comunidade era rica em lideranças e cada comunidade vivia a sua vida sem aquele rótulo de capelas. Isso nunca existiu. E nesses 35 anos, assim, isso foi traço marcante também, essa questão da interação das comunidades. Olha, as dificuldades que naquela época a gente tinha eram muitas, porque faltava praticamente tudo, né? Nós não tínhamos igrejas, faltava a formação. E eu diria assim, que duas coisas principais que nós assumimos como prioridades seria a formação dos nossos leigos, a formação do laicato, a formação não apenas por mim, mas aproveitando aquele material humano que nós tínhamos, e até hoje a gente tem. E a outra coisa seria buscar a construção de igrejas materiais, isto é, que serviriam como referência para a comunidade se organizar, se reunir,
fazer as suas celebrações, principalmente a Eucaristia. Ele preocupava com a oração, para a gente, a nossa atividade religiosa também, né, voltada para dentro da igreja, mas olhando para fora, porque você olhando para fora, você busca o povo. E, ao mesmo tempo, organizar aquilo que a gente chama de igrejas domésticas, principalmente através das nossas reuniões em casas, através dos círculos bíblicos. Esta, pelo menos naquela época, era uma maneira de a gente buscar uma formação simples, mas eficaz, através da palavra de Deus, e porque a Bíblia, a palavra de Deus, na nossa congregação dos missionários do Verbo Divino, é uma das prioridades principais do nosso carisma missionário. Partir a evangelização com a palavra de Deus na mão, na mente e principalmente no coração. Uma das coisas mais bonitas que eu achei que o Padre Wieslau falou é que nós estávamos na reunião do conselho e as pessoas queriam, né, muito preocupadas com a construção. Então ele disse, calma gente, primeiro é preciso construirmos a igreja de carne, para depois construirmos a igreja de pedra. A formação de lideranças, a participação dos estudantes, dos seminaristas, era grande, e dos vigários, que coincidiam, os vigários coincidentemente eram os formadores. Então, aqueles que assumiam a casa de formação atuavam como vigários na paróquia, ajudando também na formação de lideranças, acompanhando pastorais e movimentos e na vida litúrgica da paróquia. Por falta de estrutura, as comunidades realizavam as missas e catequeses nas casas e escolas. Surgiu a necessidade da criação de um caixa paroquial. E então nós não tínhamos também luz elétrica. Então tinha que comprar vela para levar, nós fazíamos celebração à tarde, porque se não tinha luz, era às 3 horas da tarde. Às vezes, na hora da missa, tinha aquele problema de chuva, né? Tinha que estar arredando os bancos, aquela coisa toda. O equipamento de som era um equipamento muito simples, né? E às vezes tinha dia que nós precisávamos de tocar até sem som mesmo. Então aquele período era um momento de estruturação física. Começou-se a discutir a formação de um caixa comum, para que cada comunidade pudesse colocar parte das suas entradas ou das suas reservas para um caixa comum paroquial. Mas se já naquela época a paróquia era uma rede de comunidades, havia a necessidade, e Padre Wieslau entendia bem isso, de estruturar algo em comum nessa paróquia. Porque uma comunidade isolada dificilmente conseguiria, pelo menos no tempo e da forma como se construiu, conseguiria fazer o que fez em tempo menor ou simultâneo a outras comunidades. Durante muito tempo, a paróquia contou com o auxílio dos salesianos. Eles chegaram na região em 1991. E eles foram presença marcante mesmo na nossa comunidade. A colaboração deles, as pessoas, dos padres, dos seminaristas que passaram por lá foram fundamentais, assim, até para criar, né, uma espiritualidade muito característica, né, da alegria, da juventude. E isso foi marcante naquele período que eles estiveram lá. Na década de 90, a paróquia era composta por 8 comunidades. Sou missionário, tenho orgulho em ser verbita. Nossa missão se faz missão a cada dia. Vou junto ao povo, sim, dizendo este é meu sim. A alegria de ter Deus junto de mim. Sou missionário verbita. Sou mensageiro do amor. Sou missionário verbita. Sou mensageiro do amor.
Sou missionário, tenho orgulho em ser verbita. Nosso projeto é vivido dia a dia. E na partilha, enfim, do pão e o vinho, então, que Deus se encara com a gente na missão. Sou missionário verbita. Sou mensageiro do amor. Sou missionário verbita. A ação social teve um papel importante em relação ao desenvolvimento de vários projetos sociais. A ação social da Paróquia do Verbo Divino foi criada no dia 24 de março de 1985. O objetivo principal foi para o desenvolvimento dentro da política, social, cultural e o desenvolvimento humano dentro da Paróquia Verbo Divino. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, direcionada para o nosso público carente, onde a gente tenta amenizar a situação de vulnerabilidade social dentro da nossa região. Começava-se esses passos da ação social da Paróquia Verbo Divino e uma das ações era a alfabetização de adultos. Nessa época, o que hoje é o Padre Anselmo, era nosso seminarista. E ele empolgou com a ideia. A gente vendo aquelas mães que não sabiam ensinar, pessoas que não sabiam escrever, não sabiam nem pegar ônibus para vir embora. Eu lembro de que alguns diziam que ia procurar nós, mas que era em segredo, porque às vezes a pessoa não sabia ler e tinha vergonha de não saber ler pela própria família. Isso era uma forma também de estarmos junto de outras pessoas que não vinham à comunidade. De outras pessoas que muitas delas evangélicas, outros não participavam de nenhuma igreja ou de nenhuma expressão religiosa, mas que sabiam da possibilidade de aprender a ler e escrever. Em parceria com uma instituição educacional, a ação social promoveu cursos de qualificações profissionais nas áreas de cuidador de idosos, auxiliar administrativo e financeiro. E tinha um projeto da prefeitura que era o agente jovem. Era aquele jovem que estava ali excluído da sociedade. Adolescentes, usuários mesmo. Tinha também o conselho tutelar, que fazia parte da gente. Era abertura muito grande com a prefeitura. Tenho notícia até de jovens que hoje estão na Itália, que passou por ali, e graças a Deus recuperaram, e hoje ele faz parte da sociedade. O carro-chefe hoje da nossa ação social da Paróquia do Verbo Divino são os atendimentos de fisioterapia. É um trabalho bem reconhecido e a gente vê a reabilitação das pessoas que realmente buscam esses atendimentos. A ação social e o movimento Fé e Política, em articulação com as igrejas neopentecostais e associações de moradores, organizaram uma caminhada em intenção à paz na região. A ação social ela também tinha uma importância na reflexão política, no melhor sentido possível da palavra. Lembro que, naquele período de 95 a 97, a paróquia chegou a ter 4 candidatos a vereadores. Talvez um número expressivo para uma paróquia que já tinha uma população grande, inclusive fazendo debates. Nas eleições municipais de 2016, o movimento Fé e Política organizou um debate com os candidatos à prefeitura de Contagem, Minas Gerais. E os candidatos que participaram elogiaram os critérios do debate. Onde eles tinham tempo de receber perguntas, de trocarem ideias entre si. Em cima de quê? Do meio ambiente, da questão de corrupção, de vários assuntos. E os candidatos puderam esclarecer isso para a população.
O que a gente ressalta nesse momento é a importância do Grupo Fé e Política em contrapor os valores evangélicos, em valorizar a doutrina social da igreja, que caminha nesse sentido de formar a população no sentido mais crítico mesmo, dos seus direitos, da sua participação na política e para fazer política. A paróquia desenvolveu o projeto Recria Vida, que recolhe materiais recicláveis, como embalagens plásticas, latas de alumínio e garrafas PET, que são transformados em produtos de artesanatos. O movimento Fé e Política promoveu um seminário em que alertava o descaso das autoridades quanto à preservação das nascentes que desaguam na Lagoa da Pampulha. O verbo divino é a enculturação, assumindo a história humana, ele se fez nosso irmão. O verbo divino é a origem da missão, de justiça para todos, vida e libertação. Dios mío, me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los pastores, la gracia de su salvación, el Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Naquela época, nós tínhamos bastante vocações. A nova casa que nós construímos no bairro de São Mateus, um terreno onde a congregação havia adquirido ainda nos anos 70, da família de Rocha, né? Nós assumimos a paróquia como a congregação do Verbo Divino, então era mais do que lógico, mais do que justo construir também a nossa casa de formação no espaço geográfico da paróquia do Verbo Divino. No seminário, a nossa opção, eu digo a nossa, da congregação do Verbo Divino, era claramente que suas comunidades de formação eram comunidades de inserção. Era a ideia de que nós não éramos diferentes, não devíamos ser diferentes, não deveríamos ter um tratamento diferenciado para a nossa formação como missionários, já que como missionários nós somos convidados, chamados do meio do povo, do meio de nossas famílias e de nossas comunidades para servir outras comunidades, por que a formação tinha que ser diferenciada, tinha que ser, uma palavra muito da época, elitizada? Se as pessoas que estavam ao redor da comunidade precisavam pegar ônibus para ir trabalhar ou para ir estudar, nós deveríamos nos aproximar o máximo disso. Tínhamos uma Kombi para ir à faculdade, íamos todos os dias com o nosso veículo próprio. Mas para outras atividades, para ir à comunidade, para ir ao centro da cidade, nós tínhamos que utilizar os mesmos meios que a população utilizava. E nossa compreensão era que, mesmo que ainda tivesse alguma distância com a vida real das pessoas, nós estávamos o mais próximo possível para entendê-las dentro da sua realidade. O padre René, ele conta que algumas vezes aqui tinha sempre teve Kombi, né? E os moradores não tinham carro, né? Então, às vezes vinha no meio da noite alguém bater na porta para levar alguém no hospital. Né? Até uma vez uma senhora grávida quase deu à luz na Kombi no seminário, os seminaristas assustados com aquela situação toda, né? Num determinado período, as reuniões paroquiais eram concentradas no seminário. No primeiro momento, não havia casa paroquial, né? O seminário, a casa de formação, funcionava como casa paroquial, salão pastoral, lugar de encontros e reuniões, né? E o pároco morava aqui, nessa casa, junto com o formador, colaborava também na formação de alguma forma, fazia a comunidade, né? Os leigos se reuniam aqui, as catequistas,
jovens, vários grupos se encontravam aqui para discutir algumas questões. A comunidade se abre para festas, por exemplo, havia algumas festas, seja de aniversário. Começamos a ter as portas do seminário, ou as portas da Casa da Formação, se abriram de tal maneira em que, de tempos em tempos, nós tínhamos um bailão lá no varandão, havia um varandão na casa. E isso acontecia com lideranças das comunidades, que chegavam, jovens e pessoas adultas chegavam para participar conosco. Eu já vi um campo de pastoral, que um dos nossos pontos na formação é a pastoral, né? Eles são formados na vida comunitária, por isso nós temos muitas atividades que favorecem a vida comunitária, desde a oração comum, as refeições, mas também momentos de lazer, através dos leigos, né, que ajudam na formação dos seminaristas. A formação não visava apenas a preparação intelectual, filosófica, mas também a pastoral. A pastoral sempre era considerada como um dos eixos formativos dos futuros missionários do Verbo Divino. Pastoralmente, nós éramos divididos, quando possível, de 2 em 2 em cada uma das comunidades da paróquia. E era uma coisa que nos envolvia, não somente nos finais de semana, mas durante a semana. E ainda, nos domingos, nós não preparávamos o almoço em casa. O nosso domingo era com as famílias. E muitas vezes até tínhamos que almoçar 2 vezes para dar conta do tamanho da demanda, de tantos convites que tínhamos. E isso fazia parte da formação nossa, isso fazia parte do testemunho nosso junto às famílias e como que nós aprendíamos dessas famílias. Não havia problema em fazer isso. Essa era também uma experiência pastoral. Fazia parte da experiência pastoral e missionária que tínhamos naquela época. Os padres formadores exerciam a função de vigário paroquial. Padre José Armando, missionário da Boa Nova, também exerceu a função de vigário paroquial. Muitos seminaristas que passaram pelo seminário se tornaram padres e irmãos consagrados. Dentre eles, destacamos No início de 1996, chegou o Padre Valdir como pároco, o terceiro pároco da Paróquia do Verbo Divino, e eu fui transferido para a paróquia de São Sebastião, na cidade de Três Rios, do Rio de Janeiro. Fiquei lá até o finalzinho de 99. O Padre Valdir passou pela experiência dolorosa de doença, apareceu problema no coração, e ele fez cirurgia, tinha que trocar a válvula no coração, e o Padre Valdir, com toda eficiência e capacidade, né, com toda propriedade, ele continuou a fazer durante estes 3 ou quase 4 anos. E o provincial, nosso superior, naquela época, me perguntou se eu
não gostaria de voltar novamente para Verbo Divino, e o Padre Valdir, por causa das questões de saúde, se ele então não poderia ir para uma paróquia que já era bem organizada, bem estruturada, e naturalmente que era muito menor do que a nossa do Verbo Divino. Como eu gostava muito, e eu gostei muito da experiência e do trabalho aqui, na Arquidiocese de Belo Horizonte, sempre gostei de trabalhar aqui na nossa periferia do Verbo Divino, e eu respondi na hora: olha, se quiser que eu pego a minha malinha e volto na hora. Aí eu fiquei novamente por mais tempo, até 2011. No ano 2000, teve início a construção da casa paroquial. Toda paróquia ela precisa ter esta estrutura, né? Casa paroquial, a sua secretaria, isto sim. Na minha visão, a casa paroquial ela precisaria ficar mais ou menos no centro geográfico, né? Da paróquia. Por isso, foi uma opção minha pessoal de entrar em contato, que naquela época nós não tínhamos condições de comprar um lote, então eu entrei em contato com a nossa congregação do Verbo Divino, já que ela tinha adquirido aquela área onde tem seminário, comunidade de Dom Helder Câmara, e aí a congregação ela concordou em doar para a paróquia um lote, né, onde seria construída a casa paroquial. No entanto, os recursos na construção da casa paroquial, eles seriam da paróquia do Verbo Divino. Em 2009, a comunidade de São Mateus passou a ser chamada Verbo Divino. Naquela época, eram 8 comunidades que faziam parte da paróquia. Então tinha que ter uma igreja que tivesse o nome da paróquia Verbo Divino. Então surgiu a ideia de que uma comunidade mais ou menos central poderia servir como referência para a paróquia. E o São Mateus era a única comunidade que conseguia que todas as outras chegassem nela com mais facilidade. Então, houve uma discussão primeiro na paróquia e foi proposto para nós da comunidade, para que a comunidade de São Mateus trocasse o nome para o Verbo Divino. Nós continuamos com o mesmo modelo, com o mesmo trabalho pastoral, litúrgico, seguindo aquele padrão de rede de comunidades. No entanto, o Verbo Divino apareceu como uma referência na paróquia, não apenas de nome, mas também como uma comunidade central. O Verbo Divino é a palavra do Senhor, que entre nós veio morar pelo seu imenso amor. Padre Pedro chegou aqui em 2012, precisamente em janeiro de 2012, para substituir o nosso então pároco, Padre Viesnal. Essa passagem dele aqui não foi a primeira. Antes disso, ele veio como formador do seminário, que fica ali em São Mateus, e ficou ali cuidando dos seminaristas, da formação dos seminaristas, até que o seminário foi transferido para Juiz de Fora. Então nós temos, na verdade, 2 períodos de Padre Pedro. No primeiro período, onde ele era o responsável pelo seminário, ele não tinha uma vivência muito grande com a paróquia. Ele ajudava nas missas, mas ele não tinha aquela presença junto às comunidades. Quando ele voltou, nós tivemos um Padre Pedro bem diferente daquele primeiro. O primeiro Padre Pedro ele não era muito de diálogo com as pessoas, ele era uma pessoa muito fechada. Ele voltou um padre mais alegre, mais social. É um homem simples, humilde. Para quem não conhece, acha ele muito bravo, muito sério. Realmente ele é sério, mas é uma pessoa de um coração muito manso. Padre Pedro ele trouxe para a comunidade e para a paróquia uma presença mais espiritual.
Ele valorizava muito o sacramento eucarístico, principalmente. Ele tem um carinho gigantesco pela Eucaristia, uma coisa muito própria dele. Ele trouxe também para a paróquia momentos mais espirituais. Como pároco, ele também trabalhou algumas obras importantes na paróquia. Foi na gestão de Padre Pedro que foi concluída a igreja de São Judas Tadeu. Reformou os telhados São Vicente de Paulo, Santíssima Trindade, Senhora da Conceição. E ele iniciou aqui na Santíssima Trindade a construção do Centro Pastoral Paroquial Santo Arnaldo Jansen. Em 16 de março de 2014, houve um desmembramento das comunidades Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Auxiliadora, formando uma paróquia da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em outubro de 2016, o Padre Alvin chegava à paróquia com a missão de ser o administrador paroquial. E ele veio realmente para cobrir as férias de Padre Pedro, né? Destinado a ficar aqui 3 meses. E aí, de uma hora para outra, a gente é informado que o Padre Pedro iria entrar de férias e que provavelmente não voltaria. Padre Pedro havia sido convidado para a missão de ser formador no país de Gana. Acontece que, quando Padre Pedro viajou, e ficou-se definido que Padre Pedro não voltaria como nosso pároco, a gente viu nele uma pessoa que não estava ali só para tampar um buraco de, vamos colocar assim, só para ser mais um. Ele queria fazer a diferença. E esse trabalho vinha agradando muito os conselheiros. Devido a isso, foi feita uma solicitação oficial ao nosso provincial Padre Carlos, de que, se possível, gostaríamos de ter o Padre Alvin como nosso novo pároco, já que precisaria se nomear alguém para esta função. Essa solicitação foi analisada e aceita pelo nosso provincial, e Padre Alvin se tornou oficialmente o nosso pároco em abril de 2017. Verbita, missionário. Esse é o carisma dele. E isso é um carisma que é só ele que tem, que eu só conheço esse carisma dos verbitas nele. Inclusive, eu até já comentei com uma pessoa aqui da comunidade que ele tem o carisma de São José Frei Nademex. Os outros tinham o carisma de Santo Arnaldo, que era o de só administrar. E ele não, ele tem o carisma de ser igual ao povo onde ele vive. Não é uma visita qualquer. É uma visita que leva uma palavra de consolo, é uma visita que leva uma palavra de esperança. Ele não escolhe a quem ele vai e nem aonde ele vai. Ele trata todos com igualdade. Ele não tem diferença de nenhuma pessoa. Para ele, todos são missionários, todos são iguais. Isso é um carisma que ele tem e me admiro muito. Eu acredito que o diferencial do Padre Alvin é o caráter acolhedor, né? Ele é um padre que ele tem uma forma muito especial, literalmente, de acolher as pessoas, de receber. Tanto que a gente pode ver que ele chega nas comunidades, ele cumprimenta todos, né? E eu acho que é uma coisa tão bonita, ele se torna uma pessoa tão próxima de nós, que a gente vê o amor das crianças com ele, né? E é interessante que ele sempre destaca, né, nas celebrações, onde estão as crianças. E apesar dele ser padre, ele não é uma pessoa que está distante de nós, muito pelo contrário, ele está muito próximo. Se a gente precisar de qualquer conselho dele, seja no âmbito da vida comunitária, no âmbito da vida pessoal, você pode entrar em contato com ele que ele vai te responder. Então ele é uma pessoa que se faz muito presente. E ele não tem horário. Eu acho que ele deve ter umas 3 horas de sono por noite e o resto todo ele fica maquinando o que vai fazer no próximo dia.
Somos missionários do Verbo Divino, cremos no Evangelho da libertação. Ele tem todas as reuniões. Ele nos encoraja a cada dia mais. Ele conquistou a juventude para a nossa paróquia. Ele trouxe a juventude, ele viu essa necessidade. O nosso encontro de casais cresceu. O nosso pároco se mostrou uma pessoa totalmente online. A nossa pastoral da comunicação já prestava um bom serviço, mas com a sua chegada nós ganhamos uma motivação muito grande. E o Padre Alves chegou e mostrou a importância desse dízimo. Então, esse trabalho que ele faz com o dízimo é fundamental. É isso que está ajudando mais as obras da paróquia. A graça vem de Deus, agora a energia vem dele. No dia 1º de dezembro de 2017, a comunidade São José Operário passa a integrar a paróquia Nossa Senhora da Boa Nova. A característica de cada paróquia, ela vai muito ao encontro da história do povo, da sua origem, da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes. A paróquia do Verbo Divino nasceu do carisma da congregação do Verbo Divino, né? Então, o nosso carisma do Verbo Divino é o carisma missionário. São trabalhadores que estão aí trabalhando nos diversos setores da economia, do mercado. Então são pessoas vindas de várias regiões do estado de Minas Gerais e até mesmo dos estados vizinhos. Eu acho que é a simplicidade. E fora a simplicidade, o comprometimento. Os servos da paróquia são empenhados naquilo que fazem. Em se tratando do perfil religioso, eu diria que são pessoas de uma fé profunda e comprometida. Pessoas que se comprometem com o serviço na comunidade a seu modo. Cada um dando a sua contribuição, seja nos movimentos religiosos da comunidade, sejam nas pastorais e também nos projetos sociais. Então, é uma fé comprometida, uma fé que se coloca a caminho e a serviço. Essas pessoas trazem consigo valores muito importantes. O valor da fé em Deus, da confiança, o valor da família, que é um valor muito importante, e esse valor que se expressa dentro da igreja, que é a grande família dos seguidores de Jesus. Com alegria, desejo saúde e paz a todos e compartilho a minha ação de graças, unindo-me ao coração de todos os paroquianos dessa querida paróquia do Verbo Divino, celebrando seus 35 anos de história. Venho celebrar com alegria, porque celebrar a história de uma paróquia é reverenciar o testemunho de fé de homens e mulheres que plantaram a semente do caminho da comunidade. Celebrar 35 anos é celebrar uma escola do Evangelho. Nós somos discípulos e discípulas de Cristo. Precisamos estar todos matriculados na escola do Evangelho. Uma paróquia é uma escola do Evangelho, congregando crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, adultos, mais velhos, todos nós, muito diferentes, mas ao mesmo tempo iguais na dignidade de filhos e filhas de Deus e eternos aprendizes no seguimento de Cristo. Desejo de coração que essa história continue. Voltaremos aqui várias vezes e, sobretudo, nos 40 anos para dar graças a Deus por essa história e pelo testemunho de todos. Que Deus a todos os abençoe e Maria, Mãe de Deus e nossa, nos inspire neste caminho do seguimento de Jesus, nos deixando inundar pelo Verbo Divino. Vocês estão completando 35 anos de história, de paróquia. Uma paróquia só é paróquia quando o povo se organiza em comunidade. É um momento de muita festa, de muita alegria, de muito aplauso. É um momento de celebração desses 35 anos. Mas façam deste momento um momento de antecipação do futuro. Vocês devem se tornar mais e mais uma paróquia em saída, na busca de todas as pessoas que o Papa Francisco, porque Jesus ensinou, quer dentro das comunidades. Celebrar 35 anos é celebrar as vitórias
conquistadas. A gente celebra com bastante alegria, mas ao mesmo tempo com a humildade, lembrando aquilo que São Paulo nos diz: nós carregamos dentro de nós vaso de argila, um tesouro muito importante, que é o tesouro da fé, o tesouro da graça, do poder de Deus. A realidade muda mesmo. E a paróquia tem que mudar constantemente com isso também, porque ela tem que estar sempre dando respostas à realidade. Ela não pode... As respostas dadas no passado já não servem para o presente. Algumas talvez sim, mas é preciso se atualizar, se renovar constantemente para dar novas respostas. Uma comunidade paroquial, ela não pode se fechar em uma mentalidade, em um modo de ser, porque ela tem que se abrir para as necessidades do seu tempo. Eu acho que a paróquia tem feito isso, né? Ela não é uma paróquia que fica fechada em si somente, mas ela se abre para as realidades dos bairros, né, onde ela está. Dizem que quem esquece a sua história está condenado a vivê-la novamente, porque foram 35 anos de caminhada, de fé, de piedade, colhendo frutos dessa nova maneira de ser igreja. Essa é uma caminhada belíssima e nós vivenciamos como paróquia, como irmãos e irmãs na fé. Eu desejo todos os irmãos e irmãs batizados na comunidade católicos, engaja, participa na missão de Jesus Cristo na comunidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Verbo divino encarnado, nós te agradecemos pelos 35 anos de caminhada de nossa paróquia. Nós te louvamos pelos diversos carismas de padres e leigos que formam as nossas comunidades. Que o Espírito Santo crie em nós um ardor missionário para proclamar a palavra aos lares de nossa região e no mundo. Que os leigos e leigas possam contribuir com seus dons para que a nossa paróquia seja sempre viva e atuante em favor dos mais humildes e fragilizados. Tudo isso nós vos pedimos por intercessão de Santo Arnaldo Janse e São José Freinat Demetres, fundador e missionário da Congregação do Verbo Divino. Maria, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamar a palavra, tem muita gente precisando escutar. Vem, insista todo dia.